Salve galera, o assunto da vez é regência verbal. Vamos retomar aí o conceito de regência só para a gente dar prosseguimento à nossa aula. Nós comentamos que a regência ela determina quando se deve usar a preposição e quais preposições devem ser empregadas, né? Vamos dizer aí que é o uso correto da preposição quando há necessidade de existir uma preposição. Então, dito isso, vamos lá. É um assunto que vai ser muito importante que a gente retome para o entendimento aí de regência verbal, vai ser a transitividade verbal, que até se alguém tiver em dúvida com relação a isso, visite lá o nosso canal, que tem aula gravada sobre o assunto e talvez seja importante que vocês até assistam essa aula antes de assistir essa aula de regência verbal que nós estamos. Mas dito isto, vamos lá. Vou retomar rapidamente esse assunto para dar uma orientação no que nós vamos seguir aqui, tá? Na transitividade verbal, nós temos os verbos intransitivos e transitivos. Os verbos intransitivos são aqueles que não precisam de complemento, né? E os transitivos, aí nós teremos os transitivos diretos e os transitivos indiretos. O transitivo direto será aquele em que a gente vai ter um complemento, porém sem o uso de uma preposição. E já no transitivo indireto, nós precisaremos também de um complemento, porém iniciado por uma preposição. Tá, galera? Então, nós podemos observar que no caso de um verbo transitivo, ele não será regido por preposição. Olha aqui comigo. Será formado de verbo mais complemento. Olha os exemplos. Os alunos tinham boas notas. Quem tem alguma coisa. Boas notas. Ele adorava dirigir o próprio carro. Quem dirige alguma coisa. Olha o complemento. O próprio carro, sem uso de preposição. Você terminou o projeto? Quem termina alguma coisa. Temos novamente aí um complemento sem ser iniciado por uma preposição. Portanto, o verbo não precisou ser regido por nenhuma preposição para dar sentido ao enunciado. Olha como fica diferente com o verbo transitivo indireto. Nós dizemos que uma preposição rege esse verbo, ou seja, que a preposição é necessária para ligá-lo ao seu complemento e dar o significado adequado ao enunciado. Vem comigo aqui nos exemplos. Olha como é que já fica diferente. Verbo mais preposição mais complemento. Ela opinou. Quem opina, opina sobre alguma coisa. Olha a preposição aí, gente. Lembra sempre de perguntar ao verbo. O verbo te conta tudo. É verdade que você se divorciou do João? Quem se divorcia de alguém. Olha a preposição aí. Do João. Eu me esforcei para conseguir o emprego. Olha aí, quem se esforça para alguma coisa. Não é isso? Olha a presença da preposição aí novamente. Nesses exemplos, percebemos que o verbo é regido por uma preposição que o liga ao complemento para dar sentido ao enunciado. Certo? Com isso aí é a essência básica da regência verbal. Só que é o que acontece. Temos aqui o complicador da regência verbal, são os verbos que atuam com mais de uma regência. E eu separei alguns deles aqui para vocês observarem. Que são verbos que vão ter aí totalmente o seu sentido alterado pela presença ou não da preposição. Confere aqui comigo. Em verbos com mais de uma regência, a preposição é tão importante que muitas vezes o mesmo verbo pode ser regido por preposições diferentes, para indicar significados diferentes. Olhem só. Aspirar com preposição e aspirar sem preposição. Sem preposição ele é transitivo direto, tem sentido de cheirar. Aspiraram as fragrâncias e decidiram o melhor perfume. Com preposição, ele já passa a ser transitivo indireto. Então ele tem aí sentido de ter por objetivo, de pretender. Então, galera, a gente já vai precisar utilizar aí a preposição. Aspiravam a cargos melhores. Percebem como muda com a presença da preposição
muda completamente o sentido, isso vocês precisarão ter o feeling necessário, vocês precisarão entender o contexto da frase para vocês acertarem. Olha o outro exemplo aí, assistir e assistirá. Sem preposição é um verbo transitivo direto, tem sentido de ajudar, auxiliar. O enfermeiro assistiu o médico durante a cirurgia, ajudou. Percebem? Não precisa de preposição. Agora, com preposição, ele tem sentido, ele é transitivo indireto, tem sentido de ver, presenciar, acompanhar. Nós já assistimos a esse filme várias vezes e gostamos muito. Custar sem preposição é igual a ter valor. Aquela roupa custou muito caro. Com preposição, já passa a ser custoso a alguém, tem o sentido de ser custoso a alguém. Custou ao jovem abrir mão do seu desejo. Implicar sem preposição é igual a ter consequências. O cancelamento do cartão implicará uma multa. Com preposição, ele passa a ser transitivo indireto. Aí tem a ideia de irritar, provocar, antipatizar. As crianças viviam implicando com o mais novo. Percebem? Atentem bem para essa diferença da presença ou não da preposição em como muda o sentido dos enunciados. Isso é regência, pessoal. Olha aí embaixo, informar. Sem preposição, refere-se a informar algo a alguém. É transitivo direto e indireto, tendo os dois complementos. E esse é mais complicado ainda. Olhem só, informei, quem informa alguma coisa, objeto direto, ou episódio, a alguém, a gerente e ao supervisor. Perceberam? Temos aí o último que eu deixei para vocês, é o verbo visar. Sem preposição, ele é transitivo direto. Tem aí o sentido de olhar, avistar, assinar. O caçador visou o alvo. Percebem? O cliente visou o cheque. Não temos preposição aí. Agora, com preposição, ele passa a ser transitivo indireto e tem significado de ter por objetivo, de pretender. Elas visavam ao cargo mais alto da empresa. Eu deixo uma observação para vocês aqui, para finalizar a nossa aula. Olha só, se há dois verbos com regência diferente, o ideal é construir a sentença de modo que se utilize a regência adequada para cada um deles. Observe, fui e voltei do serviço. A construção anterior não segue a norma padrão, pois fui nesse contexto exige a preposição a, porque quem vai a ou vai para algum lugar. Enquanto voltei exige a preposição de. Então, para ficar correto esse enunciado de cima, nós teríamos que colocá-lo da seguinte forma. Fui ao serviço e voltei dele. Ok, gente? Prestem atenção, porque na nossa linguagem coloquial, nós utilizamos de maneira inadequada, porque é comum até numa conversa e tudo mais. Porém, se precisarmos usar aí num contexto formal e numa questão de prova, em coisas do tipo, nós temos que seguir aí a regência corretamente, ok? Lembrem-se de olhar o conteúdo de vocês na apostila para pegar toda aquela teoria e vir aqui também para prestar atenção no vídeo, repetindo quantas vezes forem necessárias para o entendimento de vocês. Bons estudos e até a próxima!